Final desse ciclo de alta pode estar mais próximo do que você imagina e ao longo desse vídeo eu vou te mostrar o porquê que eu acredito que sim, a gente está chegando no final desse ciclo, mas ao mesmo tempo estamos prestes a entrar também na fase mais explosiva deste ciclo de alta. Então, se você tem alguma coisa investida no mercado de criptomoedas, fica comigo até o final, que esse vídeo vai ser extremamente importante para você. Então vamos lá, vamos começar entendendo aqui o porquê que a gente pode estar sim próximos aí do final deste ciclo de alta. Então, analisando os ciclos do halving do Bitcoin, a gente consegue ver que toda vez que a gente teve um halving, que são essas linhas azuis aqui no gráfico, a gente teve o mesmo período de semanas que marcou o fundo do ciclo passado e também o topo do ciclo anterior, do ciclo seguinte, certo? Então, primeiro halving ali de 2012, 55 semanas antes foi marcado o fundo do Bitcoin naquele ciclo e 55 semanas depois foi marcado o topo do Bitcoin naquele ciclo. No próximo halving, aqui próximo do ano de 2018, 77 semanas atrás do halving foi marcado o fundo daquele ciclo e 77 semanas depois foi marcado o topo. No ciclo seguinte, a mesma coisa. A gente teve o halving, 75 semanas antes foi marcado o fundo, 75 semanas depois foi marcado o topo. E neste ciclo que a gente está vivendo agora, o fundo do Bitcoin foi marcado 75 semanas antes deste halving. E agora, se a gente tivesse que apontar o topo, né, seguindo esse padrão, que sempre são o mesmo número de semanas entre o fundo até o halving e o halving até o topo, seriam 75 semanas, o que colocaria a gente no dia 29 de setembro, certo? Quando a gente está falando de semana, seria final de setembro até o começo de outubro. Isso caso a gente siga os ciclos do halving. Isso aqui não é uma regra, a gente não precisa seguir isso para frente, mas é algo importante para você ter aí no seu radar, certo? Outro gráfico que a galera gosta muito de olhar também para falar desses ciclos do halving, né? O Bitcoin Spiral 4-Year Cycle. Ele também costuma apontar com precisão dentro desse espiral onde que vai ser o halving, os fundos e o topo. E ele também colocaria a gente para ter aqui um topo aproximadamente ali no mês de novembro, talvez no mês de outubro também, certo? Então aqui também estaria apontando que nos próximos meses a gente poderia ver o topo do Bitcoin. Vocês que acompanham o conteúdo aqui do canal sabem que eu não vou me basear meramente nos ciclos do halving. A gente já falou que isso pode ter mudado, porque o mercado hoje é outro, a gente tem instituições, países, enfim, tem um cenário completamente diferente dos outros ciclos, isso daqui não é uma garantia. Então outra coisa que eu gosto de olhar de perto é a liquidez global. A liquidez global também nos aponta que possivelmente a gente poderia ver uma correção entre setembro e outubro, e depois disso, ela até continuou subindo aqui, tá? Esses gráficos da liquidez, cada um mede de um jeito, então tem gente que tá olhando e a liquidez já disparou mais para cima, tem gente que tá olhando e ela tá mais flat aqui, mas fato é, a gente poderia ter uma correção também neste mesmo período, e neste gráfico aqui que a gente está vendo, né, ela não teve um grande disparo, mas mesmo que ela continue subindo, a gente tem esse outro gráfico aqui que mostra os ciclos da liquidez global, né, em média, todas as vezes que a gente tem esses ciclos de liquidez global, quanto tempo que eles duram, desde a retração da liquidez até a injeção e o início de um próximo ciclo. Este gráfico aqui eu tirei do Cross Border Capital, isso aqui é uma casa de investimentos onde eles são especializados em calcular a liquidez global. O dono dessa casa de investimentos é o Michael Hall, ele tem um livro que chama Capital Wars, e cara, a tese e a vida dele de investimentos foi toda baseada nos ciclos globais de liquidez. E o que ele está apontando pra gente aqui é que, em média, esses ciclos, eles seguem essa linha aqui, né, tracejada. Então, todos os ciclos duram mais ou menos esse período, né, são um período aqui de mais de 35 meses, e este ciclo de alta a gente já estaria muito próximo também ao final deste ciclo de liquidez. Eu assisti várias lives dele falando um pouco sobre posicionamento, o que ele está vendo, e ele acredita que sim, ainda tem espaço para alta, o ciclo vai continuar por mais um tempo, mas que nós devemos estar chegando também ao fim do ciclo de liquidez. Então isso aqui é mais um dado que aponta que o final pode estar próximo. Outro gráfico que a gente tem aqui é o Global Risk Index, então ele mostra aí, né, o risco global e o Bitcoin aqui em cima. E toda vez que a gente cruza essa linha aqui de baixo, alguns meses depois também, né, quando a gente toca nessa linha de tendência vermelha, a gente encontra os topos do ciclo. Então, vários indicadores nos mostrando que dentro dos próximos meses, seja um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, o ciclo pode sim estar chegando. Por outro lado, a gente teve agora o Banco Central dos Estados Unidos finalmente cortando a taxa de juros. Depois de um longo período sem cortes, tivemos o primeiro corte agora em setembro. O mercado está precificando com 99% de certeza, 91% de certeza, desculpa, mais um corte agora no mês de outubro, certo? E um outro corte também
no mês de dezembro. Então, mais 2 cortes esse ano e também mais 1, 2, 3 cortes ao longo de 2016. Muita gente acredita que os cortes na taxa de juros são extremamente positivos, o mercado deve correr, certo? Aqui a gente tem uma análise do Milk Road Macro, onde eles mostram cortes na taxa de juros relacionado ao SP500, né, Bolsa Americana, e o resultado que a gente costuma ter. Então, sem recessão, os mercados costumam correr, com recessão, os mercados costumam corrigir. Se a gente vai ter uma recessão ou não, ninguém sabe. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não, certo? Porém, outro ponto importante para a gente observar é que a última vez que a gente teve juros tão altos como a gente tinha agora, né, perto da casa dos 5%, e teve grandes cortes na taxa em um período acelerado, né, cortes de forma muito rápida, foram nas últimas 2 grandes crises que a gente teve. Então a crise de 2021, antecedeu um monte de cortes de juros, e a crise de 2008, um monte de cortes de juros. Agora os juros estão lá em alta e a gente provavelmente vai ver aí, de fato, né, vários cortes na taxa de juros. Talvez aí, né, mais um hint que possa vir aí uma crise, um crash ao longo de 2026, certo? Então essa é a primeira parte do vídeo, para você ficar atento que tem vários indicadores nos apontando que o final do ciclo pode estar muito próximo, certo? E com o final do ciclo vem a notícia positiva. A gente costuma entrar na parte mais explosiva do ciclo de alta das criptomoedas, ou a tão esperada altcoin season, certo? Se você olhar o gráfico das altcoins, a gente está formando um lindo padrão de xícara aqui, né, com rompimento agora, nesse exato momento enquanto eu gravo esse vídeo, e poderíamos estar vendo aquele rally final das altcoins. Normalmente ele acontece de fato nos últimos 2, 3 meses de alta. A gente tem aqui a dominância do Bitcoin caindo também, já falei disso para vocês algumas vezes, e eu acredito que ela pode continuar caindo até a casa dos 48% aqui. Então esse seria o último movimento bem forte da altcoin season. A gente já tem visto várias altcoins reagindo a esse movimento, a Solana só no último mês aí, 38% que acompanhou os vídeos aí, comprou Solana, cara, deve estar muito bem aí, deve estar com ótimos lucros. A Vax, Hype, a EMEX, PIF, várias altcoins estão performando muito bem nesse último mês. O Ethereum performou um pouco antes delas, né? O Ethereum subiu aí mais de 160% nos últimos meses aí, e a gente está vivendo esse movimento muito bom para as altcoins. E a mensagem que eu quero passar para vocês com todo esse início de conversa que a gente teve é que pode ser interessante você começar a pensar em colocar lucro no bolso ao longo dos próximos meses. Conforme a gente for vendo o mercado continuar subindo, eu acho que as altcoins vão subir bastante aí nos próximos meses, eu acho que é hora de você começar a colocar lucro no bolso. Não é hora da euforia de achar que vai subir para sempre, porque vários e vários dados nos apontam que nós podemos estar chegando ao final do ciclo dentro dos próximos meses. Então esteja preparado para caso isso aconteça, certo? Agora falando sobre o Bitcoin, porque para mim são duas coisas diferentes. A gente tem cripto e a gente tem o Bitcoin. Então para cripto vocês já sabem o meu posicionamento, o final do ciclo está próximo. Daqui a pouco é hora de começar a realizar lucro nas altcoins. Agora o Bitcoin, você pode sim realizar lucro, tentar comprar ele mais embaixo, caso a gente tenha batido um topo, alguma coisa assim. Mas também existe uma tese que eu gosto muito dessa tese, que é de comprar Bitcoin e segurar para o longo prazo, cara. Para mim, o Bitcoin é o ativo mais forte que a gente tem hoje no mundo, melhor que o ouro, melhor que qualquer dinheiro fiat que você tem por aí, e é o ativo que eu quero ter para o longo prazo, é um ativo que eu quero guardar, passar para os meus filhos, para os meus netos, que eu acredito que ele vai continuar se valorizando. São 21 milhões de unidades e nunca vai ter mais do que isso. A narrativa em torno do Bitcoin mudou muito dos últimos ciclos, né? Então, nos últimos ciclos era golpe, era scam. Aqui a gente tem o presidente do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, falando, Bitcoin é extremamente volátil e por isso não pode ser utilizado como uma reserva de valor. E não é pareado em nada. Então ele falando mal do Bitcoin, 2021, último ciclo. Neste ciclo, ele falando o quê? Bitcoin é como se fosse ouro. É um ouro virtual. E é um verdadeiro grande competidor em relação ao ouro. Então você vê como mudou a postura do presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Paul Atkins, o novo head da SEC, o órgão que regula investimentos nos Estados Unidos, falando, senhoras e senhores, nós devemos admitir que as criptos vieram para ficar. E o presidente Trump me impôs a tarefa de fazer da América a capital mundial das criptomoedas. Então eles estão abraçando fortemente o Bitcoin e também o mercado cripto como um todo. A gente tem o quê? As Bitcoin Treasury Companies. O que seria isso, né? Grandes instituições e empresas começando a adotar o Bitcoin. Por quê? Porque agora a gente tem regulamentação clara, com toda essa conversa aqui do Paul Atkins. A gente tem novas regras de contabilidade, tá? Não é de hoje que as empresas gostariam de investir em Bitcoin, mas a gente tinha uma regra que só foi retirada aí no ano passado, né? Que basicamente era, uma bagunça de contabilidade, onde as empresas, caso colocassem Bitcoin no caixa, não conseguiriam declarar lucros, teriam que declarar prejuízos. Cara, era uma bagunça que fazia nenhuma empresa investir, sem entrar em muitos detalhes.
isso foi banido. Hoje a contabilidade de Bitcoin tem regras que fazem sentido. E os bancos tradicionais estão preparados aí para integrar o Bitcoin e custodiar para seus clientes, que vai abrir uma porta para milhares de novos investidores. Hoje, somente as empresas aí, as principais empresas reunidas que rodam Bitcoin já tem mais de 1.017.000 Bitcoins. Então, cara, eles já estão com uma proporção gigantesca aí dos Bitcoins que tem em circulação. Só a MicroStrategy tem mais de 3% de todos os Bitcoins em circulação. Não só as empresas e instituições, mas os países também estão de olho no Bitcoin, os governos, os estados. Só Estados Unidos, China e UK, né, que seria a Inglaterra, juntos já tem mais de 2% de todo o supply de Bitcoin. E se você tem acompanhado os nossos vídeos nas últimas semanas aí, né, a gente teve o Cazaquistão anunciando, propondo, né, criar uma reserva estratégica de Bitcoin. O Quirguistão também aprovando a lei para criar a reserva estratégica de Bitcoin. Foi discutido no Brasil aí nos últimos meses a reserva estratégica de Bitcoin. O Paquistão também anunciou. Cara, vários países estão de olho. Eles estão só esperando aí, talvez uma possível correção, para criar essa reserva estratégica de Bitcoin. Então, para mim, o Bitcoin, você sair agora, da mesma forma que sim, ele pode corrigir, você pode comprar mais barato, talvez você possa estar abrindo mão de comprar um dos ativos mais revolucionários da nossa geração. Se você comparar a curva de adoção do Bitcoin com a curva de adoção na internet, cara, o Bitcoin ainda é uma criança. Ele existe aí, não tem nem 20 anos ainda, cara. Então o Bitcoin é extremamente recente e para mim tem partes dos Bitcoins que eu nunca vou vender, que eu vou guardar e vou deixar pro longo prazo. Então, basicamente era isso que eu tinha para trazer para vocês neste vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado você aí com as suas decisões. Os próximos meses vão ser extremamente decisivos e importantes no mercado de criptomoedas. E é claro, se você quiser negociar o Bitcoin, qualquer um desses ativos que a gente falou por aqui, link na descrição para você abrir a sua conta no MB, maior plataforma de investimentos de toda a América Latina, certo? Então, um grande abraço, fico por aqui, a gente se vê no nosso vídeo na semana que vem. E é isso, valeu!